ponto, assim, eu diria para você, o mais importante no institucional chama-se equilíbrio e capacidade de ouvir. Não é nem tanto de falar e fazer uma defesa, porque às vezes, quando você vai defender um assunto técnico, eu levo o técnico. Porque você não dá conta de... Em algumas questões, sim, mas se é uma questão tributária, se é uma questão jurídica, você tem que andar com as pessoas. Então, você tem que ter um corpo técnico da empresa. O que você faz? Surgiu o problema, você tem que saber com quem que vai conversar e ter o contato para conversar. Então, quando você está tratando de um assunto, você tem que ter cuidado do seu relacionamento há muito tempo. Você não passa... O seu trabalho não é a partir daí. O que você construiu, todo o relacionamento que você construiu é que te vai ajudar tanto para dentro, tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, do empreendedorismo capixaba, e hoje o gestor convidado é Luiz Wagner Chiep. Ele que é formado em Ciências Contábeis, presidiu diversas entidades de classe no estado, como Espírito Santo em Ação, FETransporte e Transcares. É o atual presidente do Conselho do Espírito Santo em Ação e liderou o grupo que criou o Líderes do Amanhã, instituto do qual eu e o Bruno fazemos parte e que é uma referência na formação de liderança no país. É membro do Conselho de Acionistas do Grupo Águia Branca e atuou como diretor de Relações Institucionais por mais de 20 anos no Grupo Águia Branca. O Grupo Águia Branca, que foi fundado em 46, são 76 anos de história, teve um faturamento superior a 10 bi no ano passado e tem uma atuação em âmbito nacional nas áreas de transporte de passageiro, logística dedicada, transporte de cargas, aluguel de veículos leves e pesados e terceirização de frotas. Seu Wagner, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra tê-lo aqui no nosso programa, seja bem-vindo ao Gestor. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabriel. Acho que é uma boa oportunidade de estar batendo um papo, conversando um pouco de uma forma mais solta. E eu só faria um reparo. Claro. Hoje o maior negócio do grupo é revendas de caminhões, de automóveis, né? Entrando com marcas novas agora que é Mercedes-Benz de caminhões. Na área, nós somos uma das grandes empresas na área de revenda de caminhões, nós somos o número 2, na área de Toyota somos o número 1 no Brasil, e temos também a parte da revenda de Jeep, que temos uma participação importante, e partindo agora para a BYD também, que é um lançamento novo, que é o carro elétrico, né? Bacana, então fantástico. A empresa, nos seus negócios, ela procurou diversificar bastante, e com isso dá também uma segurança, principalmente num país como o Brasil, costuma dar uns trancos, né? Então você tem posicionado em transporte de passageiro, que é a nossa origem, lá da década começando em 46, né? Isso tudo inicia através de um ônibus em 46, e que é o negócio raiz do grupo. Depois foi diversificado para fretamento, trabalhando para as indústrias, revendas e logística. Então a empresa ela vem desenvolvendo nesses negócios e claro que atualmente prospectando outros negócios, outras alternativas que tenha uma sinergia. Quer dizer, nunca descolando muito dos nossos negócios originais, mas ampliando. Esse é até um ponto que eu ia perguntar para você. Está sendo feito um movimento de aquisição de novas empresas nesses ramos, né? Qual que é essa estratégia de aquisição? O que está planejado por trás desse movimento? Teve uma recente compra agora, esqueci o nome da empresa, mas vocês estão fazendo diversas aquisições, né? Qual que é essa estratégia para o grupo? A última foi a Gastur. Porque ela tem sinergia com transporte, com ônibus. Né? É uma área que a gente não quer ficar só nessa operação normal, que é a tradicional, que é a nossa história, né? Perfeito. Mas quando você fala em mobilidade de pessoas, movimentação de pessoas, e principalmente no turismo, que é uma coisa que tende a crescer no Brasil, nós vimos que era uma oportunidade. E
a divisão de passageiros, dirigido pelo Renan, que atualmente também é o presidente do grupo. Ele viu essa oportunidade. Isso às vezes, quando a gente vê um negócio acontecer, ele está sendo discutido há 1 ano, 2 anos antes, né? Foi o caso. Então a empresa tem expandido nos seus negócios as oportunidades, assim como acontece na comércio, tanto de coisas novas como a operação de Brasília, que foi a mais de grande tamanho, né? Que aconteceu agora recente, no ano passado. Então isso tem acontecido também por aquisição, e no caso da logística também vem participando disso. Nós temos um caso de uma empresa recente que incorporou no decorrer desse ano, porque a gente fala isso também, além dessa questão de quando um negócio chega, que ele é revelado, isso em todas as empresas, né? Que ainda temos um CAD, que às vezes fica 6 meses discutindo uma operação. Então, mas recente aconteceram alguns negócios e a gente tem olhado, mas sem essa ansiedade que já temos um crescimento orgânico expressivo. Perfeito. E você tem que caminhar com muito cuidado e naquilo que você conhece. Nessas alturas não dá para fazer também, tá entrando em coisas que você não tem o domínio. Mas isso é muito, dentro do grupo há um consenso muito grande. A gente fomos questionados outro dia no planejamento, né, sobre essa relação que tem. A primeira geração teve, né, que é dos meus 3 irmãos que começaram a empresa, eu e Nilton, que participamos da empresa a partir de 2001, e depois você tem a nova geração que veio chegando. E todo mundo foi criado dentro dessa harmonia de poder discutir os negócios, avaliar, não tem paixão, porque eu gosto disso, não. O que é bom para a empresa? E sempre tudo que foi aprovado na empresa foi por consenso. Perfeito. Que dizem que não é uma coisa muito inteligente, porque às vezes pelo consenso você pode perder grandes oportunidades, mas também você pode perder grandes oportunidades de fazer um mau negócio. Então, na empresa só se aprova por totalidade. Interessante. Tá? Porque se tem alguém contra, a gente também pensa, dá um tempo. Agora, ninguém também lá não tem posições de pirraça, né? Você pode, às vezes, chegar à conclusão que você não está enxergando todas as oportunidades que os outros enxergaram. Então, acho que essa química que vem acontecendo desde dos fundadores, passando pela nossa fase, né, e chegando aos sobrinhos, e a gente passando disso para os outros que estão vindo também, isso é talvez a melhor química que tem dentro do Grupo Águia Branca. Wagner, é interessante pegar um gancho exatamente nisso que você colocou, por exemplo, dos fundadores, né? Isso lá em 1946, mas obviamente a partir do momento em que você entra ali dentro da estrutura da companhia, né? 1971, e aí a sua trajetória até 2021, que você estava ali mais conectado no dia a dia do negócio, e aí durante um período inicial mais na parte da operação em si, enfim, da parte institucional especificamente, acho importante a gente tentar fazer um gancho em relação a essas conexões das expansões que foram realizadas e das diversificações que foram feitas. Como é que foi a sua visão ao longo desse tempo, ao longo dessas décadas, e principalmente de 1971 para cá, como é que foi esse posicionamento de enxergar uma nova oportunidade exatamente em algum tipo correlato de modelo de negócio, mas que não necessariamente estava inicialmente conectado lá em 1946 com aquele modelo de transportes passageiro inicial? Até 85, a empresa foi focada em transporte rodoviário de passageiros. Surgiu uma primeira oportunidade importante para nós em 70, quando o Brasil expandia o seu sistema rodoviário, e aí houve a oportunidade de uma aquisição da empresa. A Itapemirim estava aproveitando as oportunidades no Brasil inteiro, uma estratégia muito importante, mas para ela tornou menos importante a operação do Espírito Santo. E foi talvez um grande ponto de partida. Então, a empresa que vinha fazendo reserva, porque a nossa região tinha passado uma crise, você não tinha como expandir, foi fazendo reservas. E num momento, em 70, acontece 2 oportunidades. A empresa tinha 40 ônibus, surgiu uma oportunidade em Patinga, uma empresa urbana muito boa, numa área que estava desenvolvendo muito, aquele polo siderúrgico ali. Adquirimos essa empresa em 70, em maio, e logo em outubro houve a oportunidade
desse reposicionamento da Itapemirim para o grande percurso foi quando surgiu a oportunidade de comprar o norte do Espírito Santo da Itapemirim. Aí você imagina que uma empresa que tinha 40 ônibus, trouxe uma outra de 40 e trouxe uma outra de 70. Aí quem estava fora, que tinha algumas pessoas que já estavam até em outros negócios, já em fazenda, voltou todo mundo. Foi quando o Newton também estava fora, nós morávamos em Belo Horizonte, viemos para a empresa, eu vim também. E aí todo mundo uniu e foi vendo as oportunidades. A partir daí, em 70 tem um registro interessante, foi o ano do milagre brasileiro. O Brasil cresceu muito e nós tivemos uma oportunidade maior ainda porque foi aberta a BR-101. Então a Bahia apareceu no nosso roteiro e começamos por aquisição e fomos ampliando aí até chegar em Salvador, depois chegar no interior da Bahia mais para frente, hoje também tem Sergipe. Então a empresa houve essa expansão, mas veio uma crise que ajudou a gente a fazer caixa. Né? Houve a erradicação do café na área que nós operávamos. Então a empresa parou 5 anos só fazendo caixa, não podia nem precisava de comprar ônibus. E quando vem essa expansão, essas oportunidades vêm junto também com a década de 70 e com a abertura da BR-101, que para a empresa rodoviária é tudo que se precisa. Entendi. Então, assim, acho que as coisas aconteceram, tem que fazer as coisas certas, mas tem que dar um pouco de... Existem também coisas que conspiram a favor, né? Foi o caso. Então a empresa teve essa grande expansão e nesse período, se algum diretor começasse a olhar para você sabia que ia te mandar para algum lugar, né? Porque estava precisando de gente para todo lado. E foi, né? O seu caso, por exemplo, para ir para a Bahia? Foi. Eu forte atuação lá, né? Com 23 anos, era gerente de uma empresa aqui, de empresa urbana aqui em Vitória. Dessa aí eu fui com 24 anos, eu fui assumir a operação da Bahia. Claro que a gente tinha tutores, não mandava para lá e deixava. Você tinha sempre um diretor sênior que acompanhava, ia lá, estava sempre com a gente, orientando, mas quem estava lá no dia a dia, enfrentando todos os problemas operacionais, falta de mão de obra, porque você imagina se pegar uma região como foi essa que abriu a BR-101, todas as empresas operando, você não tinha motorista, tinha que formar motorista, era um trabalho bem básico mesmo que a gente tinha que fazer ali. Mas para a empresa, essas oportunidades foram surgindo por aquisição. Aí fomos adquirindo empresas na Bahia, Salvador, interior ainda da outras regiões mais oeste da Bahia, e outras também que foram acontecendo. Então você foi a grande expansão nesse período, foi por aquisição, mas também por muita coisa nova que ia surgindo, você era pioneiro naquelas operações, então você passava por essas oportunidades também. Então acho que a empresa ela estava pronta, tinha capital humano e tinha para trabalhar e as oportunidades surgiram e realmente foi assim, de 70 a 80 foi um crescimento, o milagre brasileiro foi um milagre do Grupo Águia Branca também, entendeu? Acho que nós aproveitamos todas as oportunidades que tinha. Mas quando chega aí também, acontece uma outra coisa importante, que quando dá essa freada, nós tivemos que repensar a empresa. Pô, tem muita gente chegando, a empresa também está no tamanho, está todo mundo concentrado, temos capital humano, e aí resolveu se diversificar. Comprando uma revenda Mercedes, abrindo uma revenda Toyota, isso foi na década de 80. E aí houve realmente uma diversificação. Veículos leves nessa época, não? Para veículos leves ou não? Para ônibus? Tinha a Mercedes, ônibus e caminhões, né, era a parte de ônibus e caminhões, e a Toyota, que estava dentro da Mercedes, tinha uma parceria com a Mercedes, que nos ajudou a nos aproximar da Toyota e começar a desenvolver a Toyota. Então nós tivemos essa diversificação. E no mesmo ano, no mesmo período, foi comprada uma empresa de logística que já fazia a área de fretamento, na verdade. Nós já estávamos em fretamento, tanto na Bahia quanto no Espírito Santo. E aí foi comprada a Capixaba, que tornou-se VIX. Então, abrimos esse lado da logística, aí começou a diversificação dentro da área de logística, adquirindo... Isso foi que ano? Isso foi em 83, 84, na década de 80. Foi quando o ônibus deu uma parada. Tá? Quando deu essa crise que nós tivemos na década de 80, o transporte passageiro também deu uma freada também.
Então, aí já foi mais crescimento por aquisição do que o crescimento do orgânico, né? Linhas que tinha 4 horários, continuou ali operando, não se perdeu, mas aí foi por aquisição que a área de passageiros foi crescendo e os outros negócios começaram a surgir e foram se consolidando aí na década de 80, 90, que nós tivemos quando nós fizemos também aí em 93, 94, um primeiro planejamento da empresa. Na década de 80 a empresa já trabalhava com orçamento, com planejamento estratégico, então ela sempre se cuidou muito disso. Foi quando também vocês criaram a holding, né, do Grupo Águia Branca, né? Isso aí já criou a holding, começou a separar quem estava no controle e quem estava na operação. Tá? E aí aí nesse período vem essa geração também, a geração do Décio, do Renan, do Calmer, do Riegel, né? Eles vêm chegando também, vão assumindo, foram passando por experiências, né? E vieram cada um assumindo um papel. Então, se você pegar hoje, o Riegel tem mais de 20 anos que ele está na área de revendas, o Calmer tem o mesmo período, o Renan, todos aí têm experiência, o Renan então que já estava na área de passageiros, então todos eles já vieram formando aí, chegando a essa estrutura que tem a empresa hoje. Perfeito. Então, hoje, cada um tem seu orçamento, cada um tem seu plano de negócio, e nesse grupo é que se discute todos. Eu já tive a oportunidade, seu Wagner, de conversar com vocês sobre esse momento que você viveu, principalmente na Bahia, e lá você teve que lidar muito com sindicatos, né, com relações governamentais, etc. E depois você vai fazer um papel institucional muito forte no grupo. E a gente tenta sempre trazer aqui algumas práticas de gestão específicas. E a gente queria explorar um pouquinho mais essa relação institucional, nessa diretoria de relações institucionais que foi criada, né, no Grupo Águia Branca, entender como que foi o surgimento disso daí, se foi mais por necessidade ou realmente algo pensado. E falar um pouquinho também da importância de uma área como essa, né, como que você vê a importância da área de relações institucionais como um todo, assim. Então, assim, como que foi criado e qual que é a relevância hoje para o grupo? Esse papel, que cada um que estava nas suas pontas já ia, nas suas áreas, tinha que cuidar do seu relacionamento, mas era um relacionamento mais, assim, voltado para o seu negócio, né? Se você está dirigindo uma área que tem automóvel, você vai estar toda aquela área, você tem que estar muito bem relacionado. Mas no caso de ônibus, você tem uma relação maior, né? Porque você tem tanto os órgãos de controle quanto representações empresariais que você tem que estar participando também. Então, é extremamente necessário. E essa experiência a gente teve. Eu passei por essa experiência muito forte na Bahia, inclusive num momento muito crítico, né? Que foi o momento da inflação disparada mensal, né? Que nós passamos aí na década de 90, onde você tinha que estar discutindo o tempo inteiro a empresa, tanto na relação de governo, que você tinha que ter os repasses também das suas tarifas, quanto nas negociações sindicais. Uhum. Então, era um momento que você tinha que estar ali muito, muito ligado. No caso e a empresa sempre teve muitas instituições que foram feitas a partir dos nossos gestores, criação de sindicato, de associação, essa visão que você também nesse mundo institucional, você não é só. Você tem que trabalhar, ele te ensina você a trabalhar com o teu concorrente. Uhum. Uma pessoa que em alguns pontos você está crítico, né, de concorrência, brigando, mas você tem que estar junto para poder discutir todo o negócio. Então, nas associações empresariais, sindicatos, federações, acontece muito isso. Você tem a briga do seu interesse, né, do negócio, mas também você tem que olhar o todo. Então, a gente foi exercitando isso, cada um na sua atividade. Se é de comércio, ele tem que estar ligado a todo esse meio, ao concorrente, mas também às associações, as fábricas. Aí você tem a questão também dos meios que controlam, né? As instituições que controlam os negócios também, você tem que ter esse relacionamento. Então, o institucional, você tem que trabalhar cuidando do seu interesse, tem que cuidar de toda... Você tem que participar de todos os negócios também, entender toda a área de controle que tem. Então, ele é interessante que você tenha uma visão maior. Uhum. Não adianta você querer ali, é interessante que às vezes você está debatendo uma coisa, um diretor fala, não, mas você tem que resolver desse jeito. Mas não eu não sou institucional também só da empresa, eu estou no sistema.
Então, às vezes, a solução que você vai dar para um determinado problema não é a melhor para o teu negócio, mas é o melhor para todo o mercado e para a sociedade. Então, você ainda tem esse ponto crítico, né? Que você, às vezes, não... Você pode contrariar até o teu público interno, né? Mas você tem que... Aquilo que você conseguiu chegar foi a um consenso para resolver a tua atividade econômica e superar conflitos, que às vezes com o próprio órgão controlador. Pensando muito no nosso público, né, nós temos desde empreendedores, gestores de grandes empresas, enfim, pessoas que de alguma forma almejam eventualmente ocupar um cargo de gestão ou de liderança em alguma empresa. Você enxerga que existe algum momento ideal de uma criação, por exemplo, de uma diretoria institucional? Existe um porte de uma empresa que precise disso ou quaisquer empresas precisariam disso? E qual que seria o papel dessa pessoa, eventualmente, se está numa visão mais empreendedora, começando o próprio negócio ou já com o negócio entrando numa escala? Qual que seria esse papel e qual o perfil desse profissional, por exemplo? Dependendo do tamanho da empresa, ele acaba acontecendo pelo próprio gestor principal da empresa. Aliás, sempre começa assim. No nosso caso mesmo era assim, cada um fazia na sua ponta, mas o principal institucional que nós tínhamos era o presidente da empresa. No caso, o Ailmer exerceu esse papel até 2001. Ele que fazia esse papel de institucional, eu digo no geral da empresa. Cada um cuidava da sua ponta lá, mas no geral o nosso institucional era o presidente da empresa. Só que você vai chegando a um momento que você precisa de ter alguém para dar continuidade a esse trabalho, como foi no meu caso. E você tem que realmente entender cada negócio da empresa, onde você vai atuar, o que precisa, as demandas, você tem que ser bem participativo e estar se relacionando com todos. Mas é um papel, quando você chega na empresa, a necessidade de você ter alguém só cuidando disso, é até um pouco mais complicado para quem ocupa, porque ele tem que entender todos os negócios do grupo. Para quem nasceu dentro, fez toda a caminhada, é mais fácil. Mas alguém que quer se propor a ser um institucional, ele tem que entender, porque uma hora ele vai estar numa secretaria de governo discutindo, numa secretaria de fazenda, uma hora discutindo às vezes, a tarifa do setor, ele vai... O órgão regulatório que não falta no Brasil, né? Pode ser na área federal, então você tem tudo, então você tem que ter, até os próprios advogados passa a ser quase um institucional da empresa, você tem que discutir num CAD, por exemplo, uma aquisição de uma empresa, então ele é bem aspecto bem amplo, né, que você tem que estar discutindo e tem que estar se relacionando. Mas essa função, ele é alguém que ele chega depois, a empresa tem que chegar ao nível de maturidade, que para exercer esse cargo você também não pode estar tão contaminado pela operação. Porque cada um quer ser o seu ideal olímpico e o institucional vai conseguir aquilo que é um consenso também de outras empresas, com o governo. Então, é muito comum você achar que você conseguiu uma grande vitória e o executivo da empresa fala, mas não é isso que eu queria, né? Mas é isso que conseguiu fazer, é do consenso. Então, o institucional, o grande equilíbrio que você tem que ter é o consenso, tanto na tua parte interna quanto na parte externa. Ele é um equilíbrio permanente. Você, nessa jornada, você passou, na Bahia, por exemplo, você passou por diferentes tipos de governo, esquerda, direita, centro, e um perfil que a gente observa em você de também, independente de quem esteja ali, de ter a serenidade, né, de pensar o negócio no longo prazo, de se relacionar com os governantes, com as empresas concorrentes, etc., em prol do desenvolvimento do negócio ou da área ali, né, de atuação. Como é que foi essa experiência de pegar diferentes perfis aí de governo e qual a habilidade que você tem que ter aí para conversar com todo mundo da mesma forma? Bem, eu posso aí fazer até meu marketing pessoal antes de explicar, né? Eu consegui uma proeza ainda, eu consegui uma medalha de honra ao mérito de um governo oposto ao outro. Os dois eu consegui receber a medalha. Então, isso aí faz parte do meu marketing. Mas realmente é complexo, né? Porque então, para isso, o grande cuidado que a empresa sempre teve nós tivemos essa sorte de ninguém se envolver em política. A gente procura, nós não temos esse DNA, que eu acho legal.
Muitas empresas têm e eu acho que também ajuda muito. Mas para nós que somos órgão público, porque quando você tem uma empresa que ela não depende muito de governo, é uma coisa. Mas quando você tem órgão, no caso de transporte de passageiros, de logística, você é muito envolvido, você tem que ter um cuidado muito grande nesse ponto. Tá? Você tem que ter um bom senso. É uma área é um caminho muito estreito, um corredor muito estreito para você caminhar. Então lá a gente passou por isso. Eu passei de governo de extrema esquerda, extrema direita, de centro, e a gente sempre conseguia ter uma boa relação com todos. E isso aí eu acho que era um trabalho que não só eu, mas como outros colegas também, sempre nós tivemos esse cuidado, né? Discutir assuntos críticos na Assembleia, como é que se passava por isso, porque às vezes os órgãos regulatórios também envolvem com isso, né? Mas foi uma experiência que a gente conseguiu, com cuidado, com jeito, com humildade, sempre atuando na hora certa e sabendo relacionar com qualquer viés político. Isso a gente aprendeu, não teve escola não, foi a vida que ensinou que com cautela, com jeito, você ia conseguindo resolver tudo. Wagner, ao longo da sua jornada, e principalmente conectado com a história do grupo, como que você enxerga que em determinados momentos, exatamente esse posicionamento, essas habilidades que você construiu ao longo do tempo, se mostraram, por exemplo, como uma vantagem competitiva para a empresa? Olha, foi o dia a dia, né? Tem um problema, você não vai... eu não pensava nem que você era institucional, você era um operacional que tinha que resolver problema na relação com o governo. Né? Então, no caso de ônibus, hoje já profissionalizou mais, as coisas estão mais claras, mas antes você passava porque você imagina um setor de transporte desenvolvendo num estado que não tinha, era muito... Era tipo assim, um regulamento que ninguém olhava para ele porque não tinha demanda. Quando você começa a crescer, começa a surgir as demandas, novas demandas, como é que você faz para ocupar esses espaços, né? Então começa a surgir muita coisa nova. E então você tem que você vai desenvolvendo isso, você vai tendo esse cuidado e com isso você vai marcando o que precisa, mas com todo esse cuidado do relacionamento. Então, posso até fugir um pouco da pergunta original, mas é isso que vem acontecendo e vai desenvolvendo para você poder marcar aquilo que precisa realmente para todo o setor. Mas a relação ela é bem cuidadosa. Então, e você não tem um planejamento, cada dia é um dia. Surgiu uma crise, você tem que ir lá e resolver. Porque no institucional você não tem um controle de saber, vou fazer o planejamento, o que vai acontecer na semana que vem. Eu comentava com o Gabriel que ontem mesmo nós estávamos marcados aí esses dias e eu tive que fazer uma coisa completa. Eu acordei com um problema na mão e tinha que resolver. Para ser resolvido. E você também não resolve sozinho. Quando você começa a juntar as pessoas que você precisa, você tem que... Porque o institucional, ele é um instrumento, mas as coisas estão acontecendo dentro de casa. Então, quem que eu tenho que conversar para me formar um juízo sobre isso? Como é que você pondera, por exemplo, e aí aconteceu uma determinada situação e vocês tiveram que reagir, né, em relação ao que ocorreu? Como é que você pondera em relação à capacidade de ação, ou seja, ações programáticas, ou quanto você tem de peso em relação a essas atividades no dia a dia, e em relação a outras atividades que são mais reativas, né? Acontece um determinado fato, uma determinada questão, e vocês precisam reagir. Como é que você pondera essa balança entre um e outro? Então, você é um ponto de equilíbrio, né? Você tem que ouvir. Você tem que ir lá ouvir quem tomou a decisão, entender direito o que ele está propondo, que às vezes ele tem razão, que aquela atitude ele tinha que tomar, né? Então você tem que ir lá entender, você não pode também querer destruir quem tomou uma medida, mas entender as razões e trazer os técnicos da empresa para conversar, trabalhar com o executivo principal da empresa para ver a opinião dele, porque às vezes ele é o que está mais afetado e está mais estressado, que aquilo pode causar um transtorno grande. Então você tem que reunir internamente todos os atores envolvidos. Você traz
como se diria, você é o ponto que tem que coletar todas as informações para saber como que você vai tocar. Então, no caso de ontem foi isso. O diretor que estava fora, que era o afetado, levantou o problema. Você chama um corpo técnico dos mais diferentes, às vezes, mas que estão envolvidos, né, de áreas diferentes da empresa. Você vai trazer aquilo, entender todo o papel, e o que é feito aquilo vai dar, e aí você vai agir com as pessoas, mas em conexão, às vezes até levando o próprio executivo. Então você não é você apenas é um equilíbrio no meio de todas essas demandas que acontecem. Você não é E no final, o menos importante é o institucional, porque ele só está intermediar o problema, só está intermediando. Ele está jogando, não é o que faz o gol. Ele está ali no meio de campo, ele está trabalhando com a defesa, com o ataque. Então, é um ponto assim, eu diria para você, o mais importante no institucional chama-se equilíbrio e capacidade de ouvir. Não é nem tanto de falar e fazer uma defesa, porque às vezes, quando você vai defender um assunto técnico, eu levo o técnico. Porque você não dá conta de... Em algumas questões, sim, mas se é uma questão tributária, se é uma questão jurídica, você tem que andar com as pessoas. Então, você tem que ter um corpo técnico da empresa. O que você faz? Surgiu o problema, você tem que saber com quem que vai conversar e ter o contato para conversar. Então, quando você está tratando de um assunto, você tem que ter cuidado do seu relacionamento há muito tempo. Você não passa... O seu trabalho não é a partir daí. O que você construiu, todo o relacionamento que você construiu é que te vai ajudar tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. Então, é um trabalho, é um meio de campo mesmo, que você vai girar em todas as situações. Essa analogia me fez lembrar um pouco, vou mudar um pouco de chapéu agora, né, como diretor do Espírito Santo de Ação, e você como presidente do conselho, a quem eu devo prestar contas, inclusive das ações. Você pode me corrigir se eu falar alguma bobagem, mas é um pouco essa questão de fazer o meio de campo também do Espírito Santo de Ação, acaba tendo um papel quase que institucional para projetos que são estruturantes, né? Não quer ali ser o último a empurrar, mas quer ajudar para que o gol aconteça, para que o Estado se desenvolva. Tô puxando esse papo, mas me fez pensar, essa sua analogia me fez pensar um pouco a atuação do próprio Espírito Santo em Ação. Eu costumo dizer, Gabriel, que o institucional ele tem que ser a pessoa mais discreta, tem que ser a pessoa que menos aparece, ele tem que ter esse cuidado. Ele não é a estrela, ele não é ele tem que ser, o trabalho dele não é ficar dando assim, entrevista ou querendo posicionar o negócio da empresa. O trabalho dele é colocar as pessoas certas na hora certa, com quem que vai falar, o que vai resolver. Esse discernimento. Porque quando o institucional começa, a empresa começa, o institucional não é o papel dele aparecer. Quem tem que aparecer é o principal executivo da empresa, são os que produzem, né? Eles é que tem que aparecer nesse papel. O seu papel é o papel, mas você tem que ler. Limpar os trilhos. Né? Você tem que ler constantemente e conversando. Existe até, às vezes você está num determinado grupo, você vai muito raro, eu vou me posicionar num grupo, às vezes quando a crise está até no meu grupo. Então, o trabalho é muito mais, você consegue muito mais resultado, conversando com as pessoas, chamando para conversar, ouvindo a opinião. Então, a construção de uma solução, ela não passa você dando entrevista, escrevendo artigo, se posicionando num grupo. Você tem que passar Aí é bem da tua origem, bem mineiro, você tem que ser bem discreto. Você não tem que estar na primeira fila, o seu trabalho é uma inteligência que você tem que desenvolver e paciência, de sempre saber por aonde que eu ando. E aí tem que conversar, se sozinho não resolve também. Seu Wagner, tem um caso específico que eu ouvi no podcast que você fez para dentro do grupo, né? Esqueci agora o nome do podcast, mas em que você falou que você fez inclusive um treinamento com a CUT sobre como negociar com a própria CUT. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e de alguns cases assim, que você passou aí nessa relação com sindicatos e etc. Esse foi o mais emblemático, eu podia dizer, o mais estressante da minha vida, mas foi quando eu mais cresci. Então, é uma coisa também que eu sempre afirmo, ninguém cresce em estado de conforto. Tá?
Você quer ter um conforto, eu não quero problema, também você não quer crescer, é uma opção que você fez de vida, é legal. Mas essa aí que você cita, realmente a gente pegou naquela fase da governo Collor, que nós tivemos a inflação disparada, e você tinha que negociar com o sindicato todo mês e, consequentemente, quando você dava aumento de salário, impactava nos teus custos, você tem que correr ao governo e ter aumento de tarifa, equalizar a tua tarifa, senão o seu negócio vira pó. Tá? Então isso foi realmente aconteceu nesse período e foi muito crítico, e que na minha primeira experiência como presidente do sindicato, né, de transporte de passageiros da Bahia, nós tivemos uma greve de 9 dias, paramos a Bahia, total, não teve transporte nenhum, parou todo o setor, inclusive afetou o setor produtivo, comércio, afetou tudo. Imagina você parar 9 dias no estado. E aquilo realmente mexeu, porque eu falei, não pode, esse troço está errado, né? A CUT, nós começando a nos organizar para negociar, e acostumado antes negociando de uma forma bem mais rápida, né? Aí você vem um grupo formado, não era só uma liderança da CUT, você tinha divisões, né, da CUT de interesses, né? Você tinha o interesse da igreja, você tinha o interesse do trabalhador, de viés políticos, ideológicos, de outros países, inclusive. E eu vi que eu estava ali num furacão. Então, minha solicitação à direção da empresa aqui em Vitória, na Unilton, que eu precisava de um apoio, uma consultoria para desenvolver para isso. Então, nessa hora, já circulando no Brasil o Garcês, que era uma consultoria que desenvolvia essa relação. Então, fui para São Paulo, passamos lá uma semana num treinamento onde as pessoas que me treinaram eram exatamente as pessoas da CUT. Eles tinham uma consultoria para treinar e foi extremamente útil para a sociedade, tá? Porque você foi treinar executivos como negociar, que nós não estávamos preparados para aquilo. Era um negócio meio orgânico, né? Você reunia 3, 4 pessoas, pegava uma pauta, resolvia ali e estava tudo certo. Então, daí muda esse estado de coisa, e nesse aprendizado foi muito importante, porque você começou a entender, quando você pegava uma pauta, os interesses sociais, políticos e econômicos, né? Você tinha 3 pautas ali, né? Você tinha de demanda da Igreja Católica ao trotskista, você tinha um painel completo ali. E a gente passou a entender e passou a atender as demandas de cada um, né? Passou a entender também, porque aqui para nós, quando você está muito operacional, que você pega uma pauta que é política ou desses outros interesses, você só sabe ler o aspecto econômico. O econômico é fácil, isso vai impactar de tanto, vai bater nisso aqui, eu preciso de uma tarifa de tanto, isso é fácil. Agora, a sutileza que estava por trás naquele momento, hoje isso não é tão mais, mas naquele momento era você sair de uma situação e dar uma virada, realmente mudou completamente, né? Uhum. Então foi interessante, foi uma experiência muito boa que eu passei e diria que não teve mais greve. Porque a gente passou a entender, em vez de você criar estresse, você passou a entender o que cada um precisava para poder confortar o grupo dele. Perfeito. Cada um tinha suas demandas, né, sociais, políticas, econômicas, você passou a entender. E a partir daí, as coisas... Quando eu voltei, eles começaram a me chamar para ir lá e continuar negociando com eles. Mas acho que essa cota eu já tinha dado também. Mas me deixou um grande aprendizado que em qualquer situação de crise, se você não entender a demanda, você não negocia. Quando você fica só no seu território, só olhando para você e não consegue a demanda do outro, você não consegue desenvolver essa negociação. Na negociação, todo mundo tem que pelo menos sentir a sensação que não foi prejudicado. Então, acho que o institucional, isso foi uma boa base para entender no institucional. Isso acontece que às vezes você vai negociar alguma coisa numa instituição, uma área pública, quem está lá dentro no número, quem está só na barra operacional da empresa, tem dificuldade para entender. Mas isso aqui não vai resolver, mas você quando está no institucional, você tem que entender o lado do outro também. Essa sensibilidade você não pode perder, senão você não evolui. Sim. Wagner, acho interessante essa capacidade de negociação, de construir pontes, de se relacionar com diversas instituições, mas principalmente um ponto-chave, principalmente aqui para o Espírito Santo, que foi a criação do Espírito Santo em Ação. Nós dois aqui, eu e o Gabriel, nós somos mineiros, eu particularmente não morava aqui no estado
Então, temos 3 mineiros aqui, né? Um cafezinho bom. Né? E eu entendo que a partir da criação do Espírito Santo em Ação, esse movimento ele tem ali uma causa bem específica, né? E ele foi criado dentro de um contexto do Espírito Santo bem peculiar. E aí você atuou como presidente executivo do Espírito Santo em Ação e hoje você está como presidente do conselho da instituição, né? Qual que é o papel do Espírito Santo em Ação? Qual que foi esse contexto? E aí, tentando virar um pouco a chave da nossa conversa, né? A gente falou muito sobre o ambiente empresarial, mas indo um pouco mais para vamos dizer assim, para o associativismo, qual que foi o papel do Espírito Santo em Ação desde a sua criação e qual que é o papel dele, quais as ações específicas que a instituição se propõe a fazer hoje? Olha, ele foi muito importante naquele momento, porque foi uma virada que nós tivemos aí na virada de 2000, 2002, né, nesse momento. Precisava das empresas, tem que ter, as coisas não acontecem às vezes só no planejamento, tem que ter um pouco de sorte também, né? As coisas acontecerem em determinado momento. E nesse momento nós tínhamos um grupo de executivos, não que não tenhamos hoje está muito maior, muito mais, expandiu muito nesses 20 anos. Mas naquele momento nós tínhamos aí, eu posso citar assim, o Zé Armando, o Carlos Aguiar, o Café e Carrier, o Nilton pela Águia Branca, o Walter Lídio, até perigoso começar a falar aqui, porque eu tinha que falar o nome dos 13, né? Mas você tem aí do Sérgio, né? Então, você tem um grupo grande de empresários que estavam sendo assim pressionados, né? Também você tinha a regra estava meio confusa, né? Como acontecia no Estado, né? Então, um grupo de executivos, né, se surgiram contra isso, né? O que iam fazer? Ninguém estava envolvido em política nesse grupo, não se envolveu até hoje. Só que acontece da eleição do Paulo, o Paulo Artung resolveu tomar uma posição. Nisso aí também já participavam outros políticos também que tinham o mesmo viés, que posso citar 3, teve o Renato participava também, o Ricardo também, chegando para esse grupo. Mas você tinha um grupo de empresários, de muitos políticos também, que tinha esse mesmo pensamento. Então juntou-se esse grupo de políticos com esse pensamento que o Estado não podia continuar naquele momento, como estava naquele momento. Eu viajava muito nesse período, que eu tinha operações em vários estados. Quando me perguntava do Espírito Santo, ele já me perguntava o que estava acontecendo aqui. Então você tinha vergonha de falar que era do Espírito Santo. Isso é um negócio que te deixava constrangido de falar do que estava acontecendo aqui. Então, quando você tem esse momento, esse grupo de executivos, 16 executivos, que se juntam, doutor Arthur, uma peça importante, Arthur Gerardi também. Então, você tinha... Eles começam a discutir o que fazer, só que com o governo que queria fazer. Uhum. A mesma coisa. Vem a OAB, Igreja Católica, outras igrejas também, quer dizer, foi toda uma junção que aconteceu naquele momento. E esse grupo, após as coisas estabilizando, achou, por que nós não reunimos e criamos uma entidade? E aí cria-se em 2003, que foi em 2002, né, que o governo começou, 2003, no decorrer de 2003 aí, cria-se então o Espírito Santo em Ação, com esse grupo de executivos, 16, no propósito de fazer o seguinte: não adianta a gente ficar só reclamando, o que nós podemos ajudar? Então aí esse grupo contratou uma consultoria para fazer o plano estratégico, primeiro que era o 2025, então foi se organizando, depois fez um planejamento da logística, o que era importante para a logística do Estado, depois fez o PELTS, depois fez novamente o 20, quando o Renato chegou, ele quis dar um viés talvez mais social também, econômico-social, aí trabalhou no novo plano também, mas a instituição, ela surge com uma coisa: não queremos nem dar dinheiro para o governo, nem receber dinheiro. A proposta nossa é como nós podemos trabalhar dando ferramentas para o governo trabalhar. Então, essa proposta que tem 20 anos acontecendo,
onde o Espírito Santo em Ação, ele tem esse trabalho de não interferir no governo, apoiar naquilo que é necessário, trazer projetos. Aí tem vários projetos que vieram nesse período, mas um deles, por exemplo, foi a escola de tempo integral. Isso aí ela foi, eu acho que é uma das grandes ferramentas para mudar. Não é um processo curto, nós estamos falando de um processo aí de 10, 15 anos, mas você tem que ter o P0, tem que iniciar. Né? Você então, teve esse planejamento, teve esse plano. Eu acho que depois um outro ponto importante, que é também de longo prazo, que é a criação do líderes. Né? Então, esse movimento que a gente entende que ele tem que permear pelo todo o Estado, não adianta você estar só aqui em Vitória, e a própria entidade, o modelo do Espírito Santo em Ação, algumas regiões já tinham associações, procuramos fortalecer, mas expandir esse modelo também. Nosso Estado é muito compacto, então você pode levar isso, que todos têm a mesma forma. Há uma interação muito grande entre as instituições que estão mais no interior com as daqui de Vitória. Sim. Então isso é importante, você vai mudando essa forma. O que a gente mostra é o seguinte: você não precisa de favor do governo, você precisa de um governo que funcione bem, que aí os seus negócios vão prosperar. Então você não tem que estar pendurado no governo, que oportunidade que tem, o que eu posso ganhar do governo. Então muda, né, Gabriel? De certa forma, o Espírito Santo em Ação acaba sendo uma entidade que garante a perenidade de projetos estruturantes. Né? Você citou o planejamento estratégico, o plano de desenvolvimento da logística, o PELTS, a escola de tempo integral e o Líderes do Amanhã, de novo, do qual eu e o Bruno fazemos parte. Que já tem vários outros institutos no interior do estado. A rede empresarial também, bem lembrado, né? Sempre quando eu vou apresentar o Espírito Santo em Ação, eu apresento, olha, representa 80% do PIB capixaba e alcança 70% do território do estado. Então você tem uma instituição ali que representa um poder econômico significativo e que tem uma capilaridade muito forte. E falando de Líderes do Amanhã, seu Wagner, você liderou esse processo, né? Na semana passada, quando o episódio foi ao ar, né? Há 2 semanas a gente realizou o 10º fórum do Instituto Líderes do Amanhã, com 1.000 presentes e mais de 2.000 assistindo aí ao vivo, né? O evento, e você recebeu a maior honraria que o Instituto Líderes do Amanhã concede, uma justíssima homenagem pelo trabalho que você fez, e hoje os resultados que estão sendo colhidos. Então, acho que pelo Instituto, te parabenizar mais uma vez por esse prêmio, né? Acho que é justíssima essa homenagem. E como que você recebeu esse prêmio? Qual a importância desse prêmio para você? Eu diria assim, a notícia me emocionou, né, quando anunciaram que eu receberia o prêmio, porque você organizar um território, né, um estado, você tem que ter criar todo o ambiente. Você tem que ter bons governos, bons planos, as instituições empresariais organizadas, que no Espírito Santo hoje isso está bem organizado. Tanto é que a gente participou lá atrás e que hoje está funcionando, que é o Fórum de Entidades e Federações, porque a gente batia muita cabeça. Né? Eu lembro quando a Federação da Indústria e o Espírito Santo em Ação estava levando ao governador demandas completamente antagônicas, né? A questão de rodovias até. E ele fez uma provocação bem do jeito dele, né, do Paulo. Ele falou assim: vocês que empresários não estão se entendendo, quando vocês se organizarem, vocês me procuram. Pô, tudo aquilo que a gente fazia no Espírito Santo, em ação, mas nós não estávamos fazendo aquilo nas outras entidades. Foi quando a gente organizou de conversar as 5 instituições, a Federação do Comércio, da Indústria, da Agricultura, Transporte e Espírito Santo em Ação, que foi um grande instrumento que nós deixamos, que é o FEF. Hoje você não vê mais federação batendo cabeça uma com a outra, pelo contrário, eles sentam, dizem qual é o meu papel, o que nós podemos fazer junto, onde nós podemos colaborar. Então, isso é uma organização, parece um dado importante, é um dado simples, mas você imagina cada federação chegando ao governo com uma proposta uma pauta diferente. Então, você não contribui. Então, hoje tem uma pauta, cada um cuida, colabora, quando tem coisas que interferem nos dois, entra em 2 instituições. Então, acho que o FEF também foi uma contribuição que o Espírito Santo em Ação deu.
O Newton estava no Espírito Santo, eu estava na Ação, eu estava na Federação de Transportes. Então, nós levantamos, passamos por esse constrangimento, numa demanda da Findes, com a época do Lucas, e aí nós organizamos, então, para ter também esse ponto de organização. Tá? Pequeno detalhe, só que quando você está pensando no desenvolvimento do Estado, um Estado do nosso tamanho, nós não temos tamanho para ficar dividindo força e perdendo energia. Então, todos esses passos que aconteceram a partir do Espírito Santo de Ação foi muito importante. Quer dizer, que você falou, a visão da educação é de longo prazo, mas tem que andar, ela não pode ter retrocesso. Tanto é que sempre a gente procura, na época de eleições, negociar, falar, esse projeto aqui não pode deixar. Então, a gente faz já essa preventiva aqui, que esse projeto é importante. Então, você tem agora uma outra onda que a gente trouxe, além do médio, foi esse projeto que a gente traz de Sobral também, o Espírito Santo de Ação traz de Sobral, para implantar nos municípios, que está indo muito bem. A gente acha que isso aí, com mais 10 anos, a gente vai conseguir cobrir, acho que consegue cobrir toda a rede, né? Não só, todas as escolas nesse modelo. E há uma adesão muito grande. Se você considerar que tem 7 municípios que já pegou, e a população desses 7, claro que ele tem que chegar a todas as escolas, né? Porque não é expansão fácil, porque você tem que melhorar o ambiente físico e técnico da escola. Então, é uma caminhada também que tem que ter muita resiliência e muita calma para acontecer, e acompanhamento. Então, quando você fortalece a educação básica, né? Quando você fortalece formação de lideranças em todo o Estado, associações empresariais bem integradas. Então, esse trabalho que ele nasce que ele vem com essa ideia da criação do Espírito Santo em Ação, é fundamental para você desenvolver o Estado, para não ficar criando estresse com o próprio governo, com as próprias prefeituras. Então, você trabalhar em conjunto. Não tem a questão de você disputar espaço. Você vai trabalhar em conjunto. O que é o papel de cada um? Organizar e fazer. Mas, repetindo, e aquilo que eu já repeti, né? Se você não cuidar da educação desde o fundamental, se você não cuidar de toda de todo esse sistema educacional do Estado, se você não formar lideranças, né, que tenham uma visão de futuro dentro dos valores éticos, né, capacidade de desenvolver seus negócios, entender teu espaço e você pensar de uma forma também sistêmica. Então, eu acho que hoje nós estamos no caminho. As pessoas não estão enxergando isso, talvez, né? Muitos não conseguem participar como nós participamos, próximo a isso, mas você tem que trabalhar numa visão de 10, 20 anos, realmente. A gente faz, é gozado que no Brasil a gente faz plano estratégico de 25 anos, mas não consegue, às vezes, organizar o que você precisa daqui a 25 anos. E para a gente assusta na nossa cultura que 5 anos é uma eternidade. Imagina a gente pensar 15 anos à frente. Mas por que alguém não pensou 15 anos atrás que nós poderíamos estar muito melhor hoje? Sem dúvida. Então, é um olhar sempre pelo retrovisor, mas olhando para frente. Então, acho que esses planejamentos, não só planejamento que é uma coisa muito desgastada, né? Ficou muito desgastado, parece que é um negócio sempre que vai para a gaveta. E é meio normal, mas só que eu acho que as ações que o movimento empresarial tomou, que as federações vêm tomando nos seus setores também, a organização empresarial do Estado está dando um exemplo muito bom disso aí. Tá? Então, e não ficar batendo cabeça com o governo, com a prefeitura, trabalhando de forma harmônica, e não para resolver o seu negócio, mas para resolver o sistema todo do Estado. Então, acho que essa cultura que o Espírito Santo em Ação trouxe naquela crise, que é para nunca mais voltar, aprender que nunca mais voltar, mas numa visão de longo prazo, que a gente tem tido, e o que a gente pode fazer para caminhar, para atender e explorar tudo de que tem nesse estado de cultura, de valores, de potencial econômico, um estado que está na costa brasileira, com oportunidade de toda a logística que é importante, que é necessária. Eu diria talvez o estado melhor localizado, né? Sem dúvida. Não quero discutir São Paulo, não, que é outro mundo, mas assim, se você olhar que nós estamos de frente para o Brasil, aqui para o centro-oeste, com ferrovias, com rodovias aqui, com portos, você tem todo ingrediente que às vezes um estado que está mais central não tem. Nós temos não é pequeno, mas com uma costa boa para poder ter toda a logística. Então,
Acho que o Estado, ele com uma gestão boa, com uma harmonia, com toda uma cooperação que pode haver do público-privado, ele tem assim, um potencial muito grande para contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Eu queria aproveitar uma oportunidade que a gente tem com esse episódio. Esse episódio está indo ao ar hoje, dia 14, e amanhã se encerra o processo seletivo do Líderes do Amanhã. E eu entendo que um bom líder é aquele que tem a capacidade de formar novas lideranças e que, naturalmente, essas lideranças não necessariamente precisem mais do líder anterior, ou seja, ter a capacidade de desenvolver sucessores que vão tocar, eventualmente, até melhor uma determinada instituição, a empresa, enfim, uma organização. E eu entendo que esse papel você conseguiu cumprir muito bem ao formatar inicialmente esse conceito, trazer a partir de um benchmark, fazer a sucessão para lideranças que assumiram o desafio, e aí principalmente com o Pedro Henrique, que também foi uma das pessoas que participou aqui com a gente no Gestor, também foi o primeiro diretor executivo do Líderes do Amanhã que sucedeu. Desculpa, já tivemos alguns presidentes aqui. Também. O Dito, o Romano, o Hélio. Exatamente. E eu queria que você comentasse, para a gente ir um pouco mais para o encerramento do nosso episódio, como o Líderes tem esse propósito, né, essa missão de formar jovens lideranças empresariais. E a gente tem uma oportunidade muito grande a partir aqui do Espírito Santo de aproveitar essas oportunidades que o Brasil tem a partir desse posicionamento que nós temos geograficamente, a partir dos valores que nós trabalhamos no Instituto. Como que você enxerga que nós vamos conseguir formar essas jovens lideranças a partir aqui do Estado e, naturalmente, aproveitar essas oportunidades? E o que você diria para quem está em dúvida, eventualmente, se inscreve ou não para o processo seletivo que se encerra amanhã? Qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Primeira coisa que me chama a atenção, eu não sei, se tiver, depois vocês me informam, mas eu acho que são muito poucos que passaram com o processo de formação no líder e foram achar que tinha que ter só oportunidade fora do Brasil. Porque eu estou percebendo que todos que formaram no líder estão descobrindo oportunidade aqui no Espírito Santo. São verdadeiros entusiastas do Estado. Assim, porque esse é um ponto. No Brasil não tem jeito, vou para fora, vou ganhar minha vida lá fora, que aqui não tem jeito. As pessoas que estão criando uma boa base, entendendo de gestão e sendo formado no líder, eu percebo que todo mundo está ficando por aqui. Se tiver alguém, eu gostaria até de saber por curiosidade, mas eu percebo que, quer dizer, isso já mostra que com boas lideranças, com boas formações, nós podemos aproveitar e contribuir para o desenvolvimento local. Sr. Wagner, se me permite então um adendo, eu lembrei de um aqui que foi diretor comigo, o Franklin, trabalhava na Vale, mas o processo do líder fez justamente, ele estava numa estabilidade e tal, mas fez ele buscar um curso no exterior, e hoje ele é gerente na Johnson & Johnson, né? Então está na Suíça e tal, não sei o que. Ele fez esse movimento, mas o Líderes provocou uma inquietude nele interna e ele acabou hoje seguindo uma carreira internacional, está tendo muito sucesso. De 91 inclusive. Você está falando de um. É isso aí. Eu até tentei um resgate dele. Eu tentei resgatar, que eu não consegui. Eu tentei resgatá-lo, mas não foi possível. Ele realmente, que ajudou na formação dele, e ele está fazendo uma carreira belíssima lá. Frank, eu tive com ele, acho que há 1 ano e meio atrás. Mas isso é interessante, quer dizer, você vai formando, né? Você vai formando essas lideranças, né? Então você vê a contribuição que está se dando no desenvolvimento, né? Todos tem com algum negócio está sendo desenvolvido, né? Mas na minha fala, inclusive, lá no evento, dia do prêmio, né? Eu procurei resgatar colocar exatamente isso. Não foi resgate, na verdade é uma provocação, né? Que também essas lideranças não podem ficar focados só dentro da sua... Aliás, o que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês estão provocando todo mundo para falar. Vocês já estão fazendo coisa fora da atividade principal de vocês. Então, acho que é isso. Então, porque nós temos que renovar todas as lideranças nossas. Não precisamos de ficar aí... às vezes tem pessoas já, por falta até, às vezes, de substituições, ficam na entidade muito tempo. Acho que depois, agora que eu estou
estou com idade, vou procurar uma instituição para fazer parte. A gente precisa de renovar todas as instituições, né? Desde as associações, sindicatos, federações. Então, a gente entende que a carreira, né, de um líder, ela tem que ser de uma forma bem ampla. Não que ele vai deixar, você está querendo que todos sejam políticos, siga a carreira política? Não. Mas eu acho que se puder estar nas instituições empresariais, ajudando a cooperar, levando o conhecimento, levando todo o planejamento, né? Aliás, o Espírito Santo em Ação, na diretoria do Nailson, agora tem que dar esse parabéns, né? Que ele levou levou você, Gabriel, mas já estão levando já um grupo, não sei exatamente quantos, são 8. Imagino que hoje uns 10 associados líderes. Os 10 associados, quer dizer, abriu-se a porta para essa integração, que era um ponto que me incomodava muito, o distanciamento do líderes, né, com o Espírito Santo em Ação. Só na minha diretoria são 3. Então, acho que houve uma evolução grande de trazer essas pessoas a pensarem também além dos seus negócios. Acho que a gente chega a um nível de conhecimento, não precisa para trabalhar em instituição não precisa de ficar velho. A gente pode começar mais cedo, né? Porque aí você renova, você vai ter essa geração, toda essa nova geração tem que trazer e conhecer. A vantagem que é isso, né? Não é só o que você pensa, mas você conhecer o ambiente, aquilo que você pode colaborar para o desenvolvimento socioeconômico do Estado e do país. Então, acho que isso, eu fiquei muito, muito orgulhoso no dia que eu cheguei lá também, encontrei lá um grupo grande de pessoas do líder já trabalhando nos comitês. Agora iniciou, então, um papel a base de uma renovação do movimento empresarial. E me assusta, às vezes, quando eu vejo um distanciamento. Mas isso, felizmente, está havendo agora uma convergência importante. Sem dúvida. Vamos intensificar, tá? Prestando conta aqui para você, meu presidente, nós vamos intensificar isso daí. Não, isso é importante, é necessário. E também não é proibido alguém que tiver um viés político também pensar no futuro. É uma outra fase, né? Eu conversei recente, eu provoquei o Paulo Ebel, né? Falei, Paulo, sua relação hoje, você podia contribuir na política também. Falei assim, primeiro eu preciso resolver a parte econômica, né? Então eu acho que todos têm que resolver a parte econômica, desenvolver, mas não podemos perder de vista que nós temos também que haver uma renovação, uma representação empresarial melhor na política. Tá? Porque aí você tem uma visão econômica, e tem uma visão econômica também, mas ter essa contribuição de termos aqui a classe empresarial representada também, participando aí. Não que você tem muitos políticos empresários, mas eu acho que essa formação que nós estamos trazendo hoje, essa preocupação com todo esse planejamento que está sendo desenvolvido no Estado, aqueles que têm aptidão e têm uma boa formação também, contribuir, ou como você fez, Gabriel, numa secretaria também, eu acho que vai lá, passa um período, dá sua contribuição, entende melhor, até para você julgar e colaborar depois com o Estado, é importante também. Eu acho que se a gente pudesse ter, por exemplo, num novo governo agora, pelo menos em alguma secretaria, pessoas que têm pode fazer isso, porque às vezes você está num momento profissional da sua vida também que isso pode interromper. A analogia que eu gosto muito é, eventualmente você, enquanto empresário, precisa de cuidar da sua casa, mas de vez em quando, se você tiver uma vocação e tiver a capacidade, a habilidade, vale a pena participar da reunião de condomínio também, em tese, na política, né? Então, acho que é bem importante isso, realmente. O senhor vai, assim, para encerrar e tentando conectar, assim, a minha passagem pela secretaria, ela me deu uma visão da importância do institucional também, né? Como escutar o lado, entender o lado do governo, e eu naquele momento eu estava, né, como governo, então entender o lado do empresariado, tentar trazer isso para dentro do governo, então criar uma relação harmônica e, enfim, todo o aprendizado que a gente teve hoje aqui com você é muito interessante para a gente realmente refletir como aplicar isso na prática.
A gente sabe, conversamos antes de iniciar aqui a gravação, o Grupo Água Branca é um benchmark em termos de sucessão familiar, e aí já fica um convite aí para a gente tratar disso numa segunda oportunidade. Sempre que alguém está passando por um processo como esse, a gente indica, inclusive, fala, olha o que o Grupo Água Branca está fazendo, a Estel também está fazendo muito bem, a gente esteve aqui com o Luiz e tal, mas ele até citou o caso do Grupo Água Branca, então isso fica para uma segunda oportunidade. Te agradecer, acho que pela essa visão toda de desenvolvimento do Estado, né, pela contribuição dentro do Espírito Santo em Ação no Líderes, né, que a gente é fruto disso, isso daqui é fruto disso. Então, te parabenizar e agradecer mais uma vez aí a participação sua no nosso episódio aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e com dois líderes, né? E é interessante, a gente fica, realmente, isso nos passa confiança, esperança, né, de a gente poder, nesse caminho que o Estado vem vivendo esses últimos 20 anos, que nós possamos ter também boas gestões e esse ambiente de formar lideranças, de um Estado harmônico, tanto na área política como empresarial. Então, isso é fundamental para nós e para que a gente possamos pensar, no meu caso, nos meus netos, no caso de vocês, dos filhos, né? Que essas gerações vão ter no futuro, né? Acho que um Estado muito melhor para viver, para morar, e que a gente possa ter aqui um social bem resolvido. Isso vai partir da educação fundamental, vai contribuir muito para isso, e todas as demandas que venham a surgir, que a gente possa resolver bem, para que a gente tenha gerações vivendo num momento muito melhor que nós estamos vivendo. Bacana. Seu Wagner, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado novamente, um abraço e até a próxima. Valeu.